pouco que... Como chama a pessoa? A Tatiana? A Tatiana, quando ela fala, ela também... Ela citou o exemplo da Tabata apresentando sua proposta, né? Sua contraproposta de reforma. A gente também... Eu concordo com o Pedro, existem os partidos e o sistema político brasileiro partidário ainda é organizado a partir dos partidos. Mas existe uma performance individualizada, individualista, né? Especialmente nas últimas eleições, um pouco que você fica confuso, o cidadão, o eleitor, nós ficamos confusos até de qual partido aquela pessoa é. Então, por exemplo, a proposta da deputada Tabata é a proposta do PSB? Como ela foi construída? Ela é do PSB, é uma deputada do PSB. Como a gente vai ler e está comentando aqui a proposta da deputada Tabata? O que o PSB, o partido dela, acha dessa proposta? Quais foram as costuras que ela fez com a base do partido dela para apresentar essa contraproposta para a reforma? Acho que é um pouco um pouco sobre isso também. A Tabata tem uma questão particular que ela é uma parlamentar desse lugar ideológico que não existe no Brasil. Ela é uma liberal progressista. Ela seria do PSDB dos anos 90. Ela estaria extremamente à vontade no PSDB do Fernando Henrique. Mas agora não tem e precisa fazer essas costuras. Precisa fazer essas costuras. Quais federações, quais costuras, como? Quer ver uma comparação no caso da Tabata? Pensa politicamente em que a Tabata é diferente de Barack Obama. Politicamente, em termos de ideias, concepção de sociedade, etc. A diferença não existe. É exatamente isso um liberal progressista, entendeu? O problema é que não existe um partido para essa gente. Tem uns que estão no Cidadania, o Cidadania é um partido que era o partidão e que foi uma das transições ideológicas mais esquisitas da história. Mas cara, é muito louco o caminho entre PCB e Cidadania. Mas é um partido cada vez, acho que coerentemente está ali numa união ali com o PSDB, e é coerente ideologicamente a coisa, mas são dois partidos minguando, entende? Que fariam sentido se eles entrassem no PSD. Mas aí, qual é o lugar dessas pessoas que são mais progressistas? Não tem esse partido. Que o PSD é um partido de centro-direita. Entendeu? Esse partido que teria esses liberais com um perfil mais de centro-esquerda, não tem esse lugar no espectro político partidário brasileiro. É preciso reconstruir a partir dos que já existem, de alguma forma, né? Mas é difícil. Poderia ser nesse núcleo Cidadania PSDB, mas esse troço está dominado pelo Aécio Neves, cujo corte é abertamente fisiológico. Ele não está nem aí para quais são as ideias que o partido defende, que o grupo defenda, tudo mais. Então a Tabata caiu ali no PSB. Ela não é a única. Quadros. Tem outros quadros. O Daniel Coelho, que era um deputado importante do PSB, está aí. O namorado da Tabata, atual prefeito do Recife, está nesse mesmo lugar, o João Campos. Ele está nesse mesmo lugar, quer dizer, o PSB abriga um pouco algumas pessoas disso. Mas você tem razão, quando ela faz o desenho de uma contraproposta de uma reforma fiscal, extremamente liberal, vamos atacar os privilégios no funcionalismo público. Extremamente liberal do ponto de vista. Por que os militares, por que os juízes, por que os... Não, porque existe, quando a gente fala de privilégio, tem uma turma que vai ali para demagogia, né, caçadores de marajás, esse tipo de coisa, e tem uma turma, quer atacar os funcionários públicos. Não é isso. Existe uma elite no funcionalismo público, juízes, militares, tal, que tem alguns ganhos, tem alguns aportes a mais além do salário, que são injustificáveis. O trabalho livre do Bruno Carrasa deixa isso muito claro. Eu recomendo que todo mundo leia, todo mundo que está nos assistindo acompanhe o trabalho do Bruno Carrasa e a sistematização que ele faz exatamente sobre as carreiras e os meios para garantir que esses privilégios sejam acima do teto, mantidos e etc. Que a gente não está falando do professor da Universidade Federal, entendeu? A gente está falando de outro tipo de funcionário. E sobre isso tem uma proposta de lei, é uma proposta do Guilherme Boulos, do deputado Guilherme Boulos, sobre Talvez. isso, não é? Se eu não me engano, recente, dos super salários, né? Que parece que já
já tinha uma no Senado, mal ajambrada, mal feita, e tem essa nova, Novembro, né? agora muito recente, para lidar um pouco com isso. Só porque... Eu acho que é o tipo da coisa que é ótimo que venha da esquerda. Exatamente. Porque tem certas coisas, sabe? Reforma da Previdência, que precisa fazer de tempos em tempos, porque a demografia do país está invertendo, tem cada vez menos jovem, mais velho, e isso dá zica na conta de como você paga a aposentadoria. Não é que o Estado não deva pagar, mas você tem que repensar como é que paga. Porque não adianta. Tem pouca gente contribuindo, muita gente para receber. Se a direita propõe uma reforma da Previdência, não passa. Entendeu? Não passa porque a esquerda se levanta, vocês estão contra os aposentados, mas só passa quando vem da esquerda. Então, a mesma coisa, tem que tirar coisa de funcionário público, tem que vir da esquerda. Para ter chance de passar, tem que vir da esquerda. Isso já mostra um movimento não me sai Titanic da cabeça, o movimento do transatlântico. Mostra um certo movimento do transatlântico, de alguma forma. Eu concordo com vocês, tem que vir da esquerda, é muito importante que venha. É importante que seja desenhado com uma parlamentar como a Tabata, por exemplo, que vem de um campo liberal progressista, como você disse. É importante que essas costuras, talvez essas novas costuras venham justamente das pautas, das agendas. Mas aí é preciso, eu vou voltar ao meu ponto original, é preciso não querer que esse governo sangre por sangrar. É preciso querer realmente construir uma política que talvez beneficie um grande partido ainda da esquerda brasileira. Porque esse que é o ponto. A gente está num cenário político de tanto risco democrático, ainda. Não sei se vocês concordam comigo. Eu ainda acho que temos muito risco democrático. A gente precisa avaliar a movimentação política do centro-direita, da direita democrática. A gente tem muitos subterfúgios aqui para definir esse centro que não existe mais, ou essa social-democracia que não existe mais, muito mais à esquerda, na verdade. À luz também desse risco. E aí o partido, eu entendo, e o partido que está no poder atualmente tem uma enorme responsabilidade de também se adequar, se flexibilizar, se mexer, fazer a curva do transatlântico e por aí vai. Eu acho que o risco é menor. Menor comparado com o quê? Com o que foi em 2022, Sim, foi o que foi em 2021. Eu também concordo. Sim, eu também concordo, mas é que ele ainda existe. Eu não estou convencido de que exista. Tá? Eu não estou dizendo que não existe. É que não está claro para mim. Eu acho hoje que as Forças Armadas... Eu não acredito num golpe sem as Forças Armadas. E eu acho que as Forças Armadas saíram pesadamente feridas desse inquérito da Polícia Federal. Sim. Eu acho mais. Eu não consigo enxergar um cenário em que o Supremo Tribunal Federal não vá botar daqui a um ano na cadeia generais de 4 estrelas e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E acho que isso vai bater nas Forças Armadas de um jeito que eu acho que vai trazer uma interrupção da cultura. Entendo. Entendeu? Vai ficar claro para os generais, sim, porque toda a história do Brasil, a história é o seguinte: se você tenta e não consegue, você vai para casa, no máximo você pega uma reserva. Agora, o risco aumentou. Sim. O risco para... Você pode tentar dar um golpe. Se der certo, tudo bem, você tem o poder. Se der errado, você vai ficar 20 anos preso. O cenário não estava colocado antes. Esse cenário não estava... Então, eu acho que isso diminui consideravelmente... Sim. Outros pontos. Eu acho que Pablo Marçal e Jair Bolsonaro... Pablo Marçal será tornado inelegível e Jair Bolsonaro não só já é inelegível, como... Vai estar preso, provavelmente. Como possivelmente vai estar preso. Eu acho que isso muda radicalmente o cenário. Isso dificulta essas figuras abertamente demagógicas, autoritárias, populistas. Me parece que o cenário para elas chegarem à presidência da República diminui consideravelmente. Aí a gente poderia ter uma conversa, mas vem cá, o Tarcísio, o que é? Eu não sei o que o Tarcísio é. Eu acho, quer dizer, eu sei, o Tarcísio é um oportunista. Agora, o problema de um oportunista é que
talvez ele possa achar oportuno E ser antidemocrático. ser antidemocrático. É claro que Falávamos sim. disso outro dia. É claro que sim, é claro que sim. Mas num cenário em que o partido que parece estar se construindo mais é um PSD do Kassab, em que um PL está com risco do seu presidente ir para a prisão e provavelmente o Valdemar vai fazer uma delação premiada, eu acho que as circunstâncias políticas, dos 4 candidatos à presidência cantados pela direita, que são Zema, Tarcísio, Ratinho e Caiado, eu francamente acho o Zema pior do que o Tarcísio, entendeu? Porque o medo do que eu tenho do Zema é de ser uma Dilma de direita. É um presidente abertamente incompetente, que não sabe fazer política, que não sabe se organizar e tudo mais. O Tarcísio me parece o segundo pior. Eu acho que com Caiado e Ratinho Júnior o risco da democracia é zero. Tá? O Caiado, então... O Caiado é o que é um político de direita brasileiro, entendeu? Vai ter uma política de segurança horrorosa, entendeu? Mas isso é o que, durante toda a Nova República, governadores de direita foram. Eu fiquei curiosa em relação a por que você acha o Tarcísio, o Zema mais incompetente que o Tarcísio? Não, o Tarcísio sabe administrar direitinho. O próprio governo dele está mostrando É muito isso, me organizado, parece. é muito organizado. Eu só acho que nesse cenário todo que você desenha, Pedro, com o qual eu concordo, e se novos Pablos Marçais surgirem? Pablo Marçal surgiu muito rápido. Parece rápido, Carol, você E tem esse modelo toda razão. e o caldo que tem na sociedade para que Pablos Marçais surjam, eu entendo as restrições do ponto de vista institucional. A institucionalidade está deixando claro. Vocês podem até surgir, mas tem limites. A gente a gente não permite qualquer coisa, não pode qualquer coisa. Mas também essas novas figuras, nesse tabuleiro aí que você está desenhando, elas podem surgir. Você tem toda a razão, podem surgir. Eu concordo que o caldo de cultura está lá para o surgimento dessas figuras. E sim, um Pablo Marçal repentino pode surgir. E se for uma pessoa inteligente, como o Pablo é, e aprender com o exemplo do Pablo, vai entender quais são as fronteiras que, se ele não ultrapassar, ele não vai ser declarado inelegível, e não sendo declarado inelegível, ele está na presidência da República. Aí na presidência da República as regras mudam. Você não pode... A coisa fica mais complicada. Eu acho que tem algumas circunstâncias que o tamanho dessas figuras é 20% da sociedade nas zonas urbanas. E, aparentemente, a lição que a gente teve com a eleição de São Paulo... Hein, Pedro? Eu sei. Eu concordo com seus 20%, mas eu não sei explicar os 20%, sinceramente, do ponto de vista da análise, eu não sei explicar esses 20% com o qual eu concordo e sempre me apeguei depois da eleição, do que significou Pablo Marçal na eleição de São Paulo. Ainda não sei explicar. Os limites disso, o teto disso, sabe? Porque ele superou tudo isso. Até nas subdivisões ali, da segmentação do eleitorado, bolhas que não eram furadas, dividiu o eleitorado evangélico em São Paulo, que estava cristalizado direita e esquerda, dividiu a direita. Nesse sentido, eu tenho dúvidas. Eu não discordo de você, não. Dúvidas. Existe o risco. O risco não está dado. O risco não está dado. Eu acho que a probabilidade de uma figura dessas surgir do nada e chegar à presidência da República em 2026... Não, isso não. Não. A cada mês que passa vai diminuindo, porque tem um tempo para você construir. O Bolsonaro já estava construindo a campanha dele desde 2014. Tem um tempo para construir e essas pessoas não estão no mapa. É claro que redes sociais têm uma dinâmica que permitem o surgimento repentino e o troço aparece de repente. Pode acontecer. Eu acho que a gente tem um cenário... Eu acho que é até meio esquisito falar isso, mas até por conta do superpoder que o Congresso tem, que é um problema para a democracia brasileira, mas é um problema para a qualidade da democracia brasileira, não para a manutenção de uma democracia. Uhum. Porque com o fim da democracia representa a concentração de poder nas mãos de uma pessoa só. E com um Congresso hiperforte, que é o que a gente tem hoje, de novo,
é um problema para a democracia, mas é um problema para a qualidade da democracia. Não que ponha em risco a democracia. Por enquanto, Mas o que é... Mas se você não tem um parlamentarismo, o que é um congresso ditador? Eu concordo com você. Não, sim, nesse sentido não, mas eu concordo com você, só que eu fico observando na linha, eu fico me perguntando na linha do tempo, esses, que é, aí eu me lembro do conceito que o Marcos Nobre tem usado, né, do centro com medo e o centro sem medo, eu me surpreendi e muito rapidamente ter um volume tão grande desse centro sem medo, que é capaz de se vender e que é capaz de flertar com a extrema-direita e que é capaz de flertar com a não-democracia de alguma forma. Claro, ela não se concretizou, então... qual é o volume disso para frente? Eu não acho que dá tempo para 2026, eu entendo o seu raciocínio do ponto de vista do desenho institucional, o Congresso não é isso, não será isso, não está desenhado para isso, é sobre qualidade, não é sobre não-democracia. Mas esse centro fisiológico, a gente chamava de centrão, a gente estava acostumado a falar, né, PFL, PMDB, vamos falar dos nomes antigos, que os nomes mudaram. Os nomes mudaram, mas os partidos são os mesmos e as figuras continuam aí, inclusive. Né, só não temos mais ACM, mas temos ACM Neto e assim vai. Isso é um rebranding. Mas... Só que faz falta. Então, Marco Marcel faz falta. Mas veja, esse centrão não era esse centrão não era esse centrão atual sem medo que é capaz de a gente não apareceu ainda nos inquéritos. Qual foi o papel dos políticos no envolvimento aí do desenho do golpe? Qual foi? Isso não apareceu. Estou aguardando a delação de Valdemar da Costa Neto. Ansiosamente, tomara que ela exista. Eram só os militares e algumas figuras do governo Bolsonaro que estavam envolvidas e o restante do espectro político brasileiro desse centrão sem medo eu ponho uma pergunta, tinha alguma relação com esse desenho? A pergunta começa a se responder num ponto no inquérito que não está claro o que é. O Braga Neto, num determinado momento, chega para um militar. Ele precisava de dinheiro para que os kids pretos fizessem a tocaia do Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin. Olha que loucura, a gente está falando de 2022. Olha essa frase, Pedro, o que significa. Eu sei. Uma frase que envolve tocaia. Olha essa frase. Eu sei. Eu concordo. É uma loucura. É apavorante. Desculpa te interromper. Não, você tem toda a razão. É uma loucura. Mas houve a tocaia. E a gente tem detalhes sobre a tocaia do ministro Alexandre de Moraes. Mas o cara precisava de dinheiro. A tocaia foi feita. Ele precisava de 100 mil reais. O Braga Neto se vira e fala, pega lá no PL. E a gente não sabe se o PL deu. Se o PL deu, os políticos estão aí. Quais são? Onde eles estão? Então, é aí que eu tenho a dúvida sobre se o risco realmente acabou e qual o tamanho dele. Só que aí, como é que a gente sai desse buraco? Porque uma das questões aqui é o seguinte, assim como reforma da Previdência, o corte para funcionalismo, tem que ser esquerda que faz, se você quiser mexer com aborto, se você quiser mexer com arma, tem que vir da direita. Sim. Quem vai ter poder para voltar a restringir compra de arma, aumentar imposto de arma, que num país com um nível de violência urbana no Brasil é patentemente evidente que precisa fazer, tem que partir da direita. Então tem uma hora ali que a gente precisa começar a fortalecer algum tipo de direita democrática. E você não vai ter um fortalecimento da direita democrática enquanto analistas políticos, cientistas políticos, jornalistas que fazem cobertura de política, não consigam olhar para a direita e começar a reconhecer quem é uma coisa e quem é outra coisa. A recusa de olhar para a direita. Por isso que eu sempre falo, gente, o Caiado e o Ratinho Júnior não dão nenhuma pista de serem golpistas. Na história da política deles, não tem. A gente precisa ser capaz de separar o que é uma direita brasileira normal, entendeu? A gente não precisa gostar da direita, entendeu? Você pode discordar, mas a gente não tem uma democracia se você não consegue reconhecer como legítimo a turma que representa ideias que são diferentes das suas.
A lógica de democracia é você reconhecer legitimidade naqueles que têm opiniões distintas das suas. A gente tem que voltar a fazer isso e a gente tem que começar a conseguir fortalecer politicamente esse tipo de liderança. Porque esse tipo de liderança, no momento, e aí que eu discuto muito a questão dos critérios, né? Subiu no palanque com Bolsonaro, tá fora da minha lista. Então corta todo mundo. Ele tá falando isso só pra me provocar. Não, mas veja... Tô brincando com você. Mas porque essa... Sabe por que eu tô falando isso? Porque, primeiro, eu entendo o critério. Sim. Eu entendo perfeitamente o critério. Porque é o critério eleitoral. Ainda é importante mobilizar o eleitorado bolsonarista, que é o que você sempre deixa isso super claro, eu entendo. E aí, qual é o limite disso? Qual é o limite disso? Qual é o limite de você assinalar para o eleitorado, que é aquele eleitorado que a gente não sabe se é o 20% dentro dos 50%, qual é a porcentagem, e qual é o limite de você realmente dizer que os seus princípios estão naquela direção. Eu entendo o raciocínio, eu concordo com você. Porque, inclusive, mas subir no palanque do Bolsonaro, o que eu queria dizer com eu entendo depende o critério... do contexto, né, Pedro? Era num cenário onde estava se pedindo anistia para o 8 de janeiro. Não era qualquer palanque do Bolsonaro. Então, acho que a gente pode conversar. Subir no palanque do Bolsonaro significa que é uma direita democrática ou antidemocrática? Podemos discutir sobre isso. Agora, qual palanque? O último palanque do Bolsonaro era ele na Paulista, com seus aliados, pedindo anistia para o 8 de janeiro. Ainda não tinha saído os detalhes do inquérito, mas vamos combinar que eles sabiam quais eram os detalhes do que eles fizeram. Não sabiam o que seria descoberto, mas sabiam o que eles fizeram. Era este palanque. Eu discuto este palanque. Quem é capaz de subir no palanque que pede anistia à luz de tudo que a gente viu, a gente considera essa pessoa um político democrático ou antidemocrático? Por isso que, para mim, o Tarcísio é inviável. Não parece um nome da direita O problema é que esse critério aí corta todo mundo. Infelizmente, viável ele é. Mas a gente pode dizer se ele é democrático ou antidemocrático. Eu sou pragmático. Eu não adoto um critério que corte todo mundo. Então, mas esse quem critério... está se cortando são eles, né, Pedro? Não somos nós. Vamos combinar? Carol, é claro que sim. Veja, deixa eu distinguir a minha posição do que eles estão defendendo, porque eu acho que é importante começar a conversa com claro. isso. Oferecer uma anistia que não será oferecida não é de interesse da democracia brasileira. Não faz nenhum sentido. A democracia brasileira precisa condenar, e condenar com muito rigor, todo mundo que tenha participado do planejamento e da tentativa de um golpe de Estado. É fundamental que essas pessoas sejam condenadas com todo rigor. Perfeito. Então, aí a gente tem um político novo no cenário político que vem a público justamente criticar isso, não defender isso, a gente coloca ele aonde? Eu entendo perfeitamente, o que você está defendendo. Do ponto de vista pragmático, é o seguinte: se a gente estabelece como nota de corte para um político ser legítimo, para um político ser democrático, uma nota de corte que corta todo mundo da direita... Não, eu não estou propondo nenhuma nota de corte que corte todo mundo da direita. Eles estão se cortando, eles estão se autocortando, eles estão se autoeliminando. Você está estabelecendo um limite para a tolerância, um limite que exclui toda a direita brasileira. Atual, né? Talvez você esteja Atual, dizendo isso. Ou as figuras que estão colocadas aí. O problema é que em 2022, vários candidatos de direita se posicionaram abaixo dessa nota de corte. João Dória, entendeu? Que era um candidato que todo mundo imaginava com possibilidade forte de ser candidato... Como é que ele se manifestou recentemente? Não recentemente. Em 2022, vários políticos se manifestaram patentemente contra Jair Bolsonaro. Fazendo todas as acusações democráticas que se espera institucionais. O João Dória é o que mais claramente fez isso. Tá certo? Mas tinha Eduardo Leite, entendeu? Deputados, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, que eu sequer considero que fosse um deputado sério, mas era um cara que, oportunista ou não,
era um deputado que tinha sido eleito na esteira bolsonarista e deu um cavalo de pau. Opa, não, aqui não pode. O MBL começou a se posicionar num determinado momento. O MBL todo foi signatário do pedido de impeachment do Bolsonaro. O MBL deu um segundo cavalo de pau e voltou para o bolsonarismo. João Dória foi defenestrado da corrida eleitoral. Eduardo Leite foi defenestrado da corrida eleitoral. Todo mundo que se posicionou contra o Bolsonaro em 2022 se tornou inelegível. Não por decisão da Justiça Eleitoral, mas porque não tinha voto. Você se isolava num lugar em que você perdia a sua capacidade de se eleger. Então, você se botar ostensivamente antes de Bolsonaro, essa é a mensagem que 2022 passou para todos os políticos de direita. Se você se colocar ostensivamente contra Jair Bolsonaro, você deixa de existir com relevância política. Porque não é nem perder aquela eleição, é deixar de existir mesmo. Você deixa de existir como relevância política. O Eduardo Leite teve que correr atrás, voltar a ser candidato ao governo do Estado, e chegou e venceu com tranquilidade o segundo turno, mas porque ele terminou concorrendo com o candidato do PT a vaga no segundo turno e ganhou por muito pouco. Ele quase morreu. E ele ficou ali com importância regional. Todos os outros acabaram politicamente. Entendeu? Então, o problema a gente tem que lidar, porque parte da definição de o que uma democracia é a compreensão de que você precisa ter uma direita e você precisa ter uma esquerda. As duas precisam existir. Então, se a gente está num regime democrático, que a gente estabelece que o comportamento considerado legítimo dentro daquele regime é um comportamento que ninguém da direita é capaz de se manter eleitoralmente viável, seguindo, você, na verdade, está estabelecendo um critério de participação política para a direita em que a direita não é tolerada. Mas acho que isso mudou um pouco, né? Especialmente agora, depois das eleições, a gente viu as disputas da direita nas eleições municipais. A gente viu claramente candidatos se colocando, ou pelo menos não tão favoráveis ao Bolsonaro, não vamos nem dizer anti. Caiado. Sim, em outras capitais isso aconteceu e que tiveram êxito eleitoral. Né? Então, acho que isso também muda e tudo que vem à tona, tudo que vem à luz dos detalhes da tentativa de golpe, isso também muda o cenário. Então, é um pouco dizer, a gente muda o comportamento político dessa direita ou vai mudar a nossa régua do que a gente considera democracia ou não democracia? Tem uma Democrático ou não para vocês sobre isso aqui, ó. O nosso ouvinte que assina a Zona E, ele diz, eu entendo o pragmatismo do Pedro, mas a posição da Carol é muito boa. Aí vem a provocação, Pedro. Basicamente, o Pedro está concordando que para manter viável a direita atual é necessário aceitar uma dose de antidemocracia. Por causa do apoio. Mas também não era um discurso... Eu acho que a gente tem um problema. Isso se mexe aqui. A gente falou da anistia, da questão do golpe em específico, né? Eu acho o seguinte, a gente tem um problema, que é um problema que a Carol conhece isso porque estudou ciência política 10 vezes mais do que eu, mas que é um problema que não está resolvido, que é o que você faz quando um quinto da sociedade não é democrática. Quando você tem um percentual tão alto da sociedade querendo uma solução autoritária, e pendendo, e não é tipo cada um vai para um lado, não. Aquilo está solidamente no mesmo lugar. Aquilo dá peso eleitoral. Com 20% num país que tem segundo turno, essa gente, se ela escolhe um único candidato, ela põe um candidato no segundo turno. Então, no fim das contas, o que eu estou tentando dizer não é que a gente tenha que tolerar o comportamento não democrático. Eu acho que a gente tem que tolerar que na direita os candidatos de direita façam um jogo retórico que leve em consideração que eles não podem pegar esse 20% de voto sólido na direita e ignorar um discurso que convence essas pessoas. Porque se você ignora o discurso que convence essas pessoas, você está fora do deck. Então, o problema é esse. Um candidato de direita
precisa atrair essas pessoas. E você só atrai essas pessoas se tiver uma dose antidemocrática no seu discurso. Esse é um problema. E eu acho que falta a gente ter mais informação e mais dados para entender esses 20%, sabe, Pedro, me parece. Eu porque concordo a gente com está você. muito fixado, e eu concordo, porque é um eleitorado que sai às ruas pedindo, de alguma forma, intervenção militar, sai às ruas defendendo regressões democráticas, mais que regressões democráticas, né? Destruição democrática, de alguma forma. Mas esse 20%... Essa é a motivação principal para esse voto? É um alinhamento de descontentamento? A gente já falou aqui, né, sobre o voto masculino, o voto de quem perdeu as suas condições de vida. Acho que falta a gente entender um pouco melhor esses 20%, porque senão a gente está ajudando a igualar isso, e acho que, do ponto de vista até do eleitorado, não seja valável. Eu acho que você tem toda a razão. E eu te dou um exemplo com o qual eu tenho certeza que vocês dois vão concordar, que mesmo essa extrema-direita não conhece bem esse eleitor, não tem uma bem noção. E o exemplo é a proposta de tornar mais rígida, não essa atual, mas a proposta anterior de tornar mais rígida a legislação de aborto. Exato. A extrema-direita pôs achando que ia abafar, e as mulheres de direita saltaram contra, principalmente nas periferias urbanas, porque elas têm plena consciência de que é a menina de 13 anos que sofre. Exatamente. Entendeu? Que o aborto legal é um aborto para menina de 13 anos estuprada, em geral, pelo padrasto, pelo pai, pelo tio, pelo primo, entendeu? Uma coisa que é uma violência absurda, daquelas que são traumas para a vida que dificilmente se resolvem, e que você adicionar a proibição do aborto, quer dizer, forçar as meninas a terem o filho, é de um nível de crueldade que é difícil até você botar adjetivo nas coisas. Então, eles fazem um movimento que é um movimento puramente demagógico, então simplesmente não é crença, não é convicção, talvez até em 2 ou 3 seja, mas para 90% daqueles deputados é só demagogia. É de uma gente que não tem a menor noção de realidade mesmo. Nada. E é para provocar o campo da esquerda também, é para fazer o campo da esquerda parecer comedor de criancinhas, como é o que eles querem fazer parecer. E eles foram tomados de surpresa pelo levante de mulheres conservadoras. Sim. Então, sim, mesmo eles não compreendem de todo. O problema é que isso não está claro. Não tem essa pesquisa que te dê tranquilidade. Se você construir o seu discurso desse jeito, você fala com essas pessoas sem precisar falar de Bolsonaro. Esse desenho não está claro. A gente está num período também em que ler os desejos da sociedade, ler as preocupações da sociedade, está um exercício particularmente difícil. Eu volto para, que é uma das minhas preocupações de cenário de 2026, eu acho que cada vez mais, eu vejo como cada vez maiores as chances de a gente eleger um candidato de direita, tá? Então, por isso que eu estou muito preocupado em ver a legitimação de figuras da direita que farão governos de direita, mas que não porque vai ser um governo Michel Temer, entende? Que vai ser um governo normal. Você pode não gostar, possivelmente vai ter muita coisa da qual eu não vou gostar, mas vai ser um governo normal. Vai depender de quem, né? Claro que vai depender de quem. Claro que vai depender de quem. É isso, vai depender de quem. É claro que vai depender de quem.